Hoje mais um programa Segredos de Mãe e a gente tem 3 convidadas especiais aqui, que é a clínica geral, doutora Juliana, a pediatra, doutora Laís, e a cirurgiã dentista, doutora Luísa. Bem-vinda. O tema de hoje do Segredos de Mãe, a gente vai falar cuidados com a saúde da criança no inverno, né? Então, como prevenir, identificar e cuidar as doenças desse período de inverno que é tão comum e que as crianças e também os adultos sofrem tanto para livrar, né, desse momento incômodo que dá dor de cabeça para os papais, às vezes tem que correr para o hospital. Então o tema de hoje é gripe, resfriado, as doenças, né, que estão aí, que vêm nesse período de inverno. Para a gente começar, né, a gente vai apresentar as nossas convidadas aqui, começando, né, aqui pela mamãe também, a cirurgiã dentista, doutora Luísa. Então, fique à vontade para se apresentar para a gente, falar um pouquinho da sua experiência profissional, experiência como mamãe. Depois a gente vai bater mais papo aí. Primeiro, né, eu gostaria de agradecer o convite de vocês, né? Muito importante a gente falar sobre esses temas, falar sobre isso aqui, porque eu acho que tem muita mãe, tem muita gente que está passando por isso em casa. Então, são temas, assim, realmente de alta relevância, né, pra gente. Eu costumo brincar lá em casa que meu menino mais velho, o Ravi, que está com 2 anos, né? Ele está fazendo aniversário já pela segundo mês seguido, né? Da gripe, porque a gente está enfrentando um resfriado aí, uma gripe muito potente, muito pesada. Eu acho que é porque a gente saiu dessa bolha, né, que a gente estava inserida há 2 anos. Então aí eu que não levava ele para lugar nenhum praticamente, só ia na casa de mãe, de pai, coloquei ele na sociedade e nisso os vírus começaram a atacar. Então a gente teve uma gripe muito forte em casa. E aí, pra quem sabe, né, eu também acabei de ter um bebê, o Otto. Ele vai fazer 2 meses agora, dia 16. E quando o Otto estava nascendo, o Ravi começou a gripar. Então logo depois o Otto também gripou. Não teve jeito, a mãe teve que correr aqui, tomar banho, trocar de roupa para cuidar de um, colocar outra roupa para cuidar do outro. Mas a gente está enfrentando esse período aí em casa e é muito bom, né, a gente debater sobre isso aí. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou cirurgiã dentista, trabalho em Franciscópolis, tenho um consultório lá, também trabalho na prefeitura e estamos sempre falando sobre isso aí. Muito obrigada, nós que agradecemos, né, ter aceito o convite de participar aqui com a gente, né. Doutora Juliana. Pois é, a maioria que já me conhece também, né, meu nome é Juliana, eu sou médica clínica há 21 anos, trabalho no Hospital de Malacacheta, trabalho no PSF de Santo Antônio Mucuri, sou mãe de 4 filhos, também estou nessa luta aí. Os meus estão fazendo aniversário de inverno, porque nunca melhoraram. Mas é bacana debater sim, porque é muito importante a mãe entender as necessidades das crianças, as idades, entender essa bolha que eles viveram esse tempo aí. E infelizmente nós fomos a geração eleita para passarmos por isso, e eu acho que nós temos tudo para podermos passar, né? Informação, divulgação. Isso aí é essencial, eu acho. E obrigada a vocês pelo convite. Nós que agradecemos. Doutora Laís. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou da terra, né? Meu nome é Laís, sou médica já formada desde 2014, me formei como pediatra agora e retornei para a cidade. Trabalho em Santa Rosália, aqui também consultório, Santa Maria. E de fato, em todos os lugares que a gente está, infelizmente, todas as nossas crianças estão sofrendo muito, né? As mães, como elas falaram, saíram de uma bolha agora, não tinham imunidade de nada e agora vamos ter que criar, né? Então, esse processo de crescimento e desenvolvimento, ele dói para todo mundo. Temos que passar da melhor maneira possível, com informação e com todos os cuidados que eles merecem. Os Segredos de Mãe, né, é um programa que assim que a gente começou a fazer o programa na Resolve Play, ele tem essa intenção de levar informação, né, para as mamães que estão aí do outro lado. E a gente diz, não é informação só para as mamães, é informação para quem está ligado a esse mundo materno-infantil.
né? Portanto, a gente traz mamães, a gente traz as médicas, né? A gente traz profissionais da área, porque o interesse, né? São temas de interesse das pessoas que lidam aí com as crianças e para as futuras mamães também, as gestantes, e para quem deseja ser mamãe também, se inteirar desses assuntos. Então, os Segredos de Mãe, né? O programa, ele é para você que está aí do outro lado, né? E quer se informar e quer também passar essa informação para outras pessoas que estão ao seu redor. A gente já vai começar o nosso bate-papo, só que antes de começar, a gente tem que agradecer, né, a loja Guedes Imóveis, que é o quê? Quem está nos oferecendo esse conforto aqui, porque eu vou te falar, eu adoro um conforto, esse sofá é super confortável. Estamos aqui com nossos convidados, é confortável ou não é esse sofá aí? Com certeza, bastante bom. Viu? Então agradecemos a loja Guedes por estar aqui nos oferecendo esse ambiente maravilhoso para a gente fazer a gravação dos Segredos de Mãe. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta para a gente iniciar o nosso bate-papo. Olá pessoal de Malacacheta, Setubinha, Franciscópolis, Angelândia, Novo Cruzeiro e Capelinha. Se você precisa de um provedor de internet 100% veloz e com total segurança, eu recomendo a Resolve Telecom, que oferece até 1 GB de velocidade, instalação e Wi-Fi totalmente grátis, com planos que cabem no seu bolso. Um suporte técnico de excelência e não tem contrato de fidelidade. E já pensou em concorrer todos os meses a prêmios, ter acesso ao aplicativo Resolve Play com mais de 30 canais e conteúdos exclusivos? Só na Resolve você encontra. Porque navegar-se com a Resolve você pode voar? Então tá esperando o quê? Vem pra Resolve! Vocês já estão sabendo da super novidade, né? A Resolve chegou em Capelinha com ultra velocidade e planos a partir de R$ 79,90. Tem planos de 200 megas, 400 megas, 600 megas e 750 megas, sem contrato de fidelidade, e a instalação do Wi-Fi é totalmente gratuita. Porque navegar-se com a Resolve você pode voar. Então, vem pra Resolve! A Resolve Telecom deu um up nos seus megas, com valores a partir de R$ 80, com planos de 200 megas, 400 megas, 500 megas, 600 megas e 700 megas. Pra que navegar se você pode voar? Tá esperando o quê? Vem pra Resolve! E a gente voltou agora para a gente iniciar o nosso bate-papo. E o tema de hoje é sobre resfriado, sobre gripe, Covid, que são doenças que são propícias agora nesse período de inverno. Esse tema ele surgiu, né, até de uma conversa da doutora Juliana com a Nayara, que ressaltou a importância, não é, doutora Juliana, de trazer esse tema exatamente nesse período que a gente tem vivido surtos, né, de gripe, de resfriado e também Covid. Então a gente quer trazer esse tema e voltado para o mundo materno-infantil, para você mamãe que está aí desesperada com o filho quando adoece, né? E é tão ruim quando a criança fica doentinha, fica desanimado, e os próprios pais sofrem tanto com isso, né? Então a gente quer começar perguntando qual que é a diferença entre um resfriado, entre uma gripe, entre a Covid, né? Então como que a gente identifica, né, esses sinais, esses sintomas? Bem, na verdade, os sinais e sintomas são muito parecidos, né? Tanto a gripe, o resfriado, quanto a Covid. Mas o diferencial entre gripe e resfriado é que o resfriado, Laís, me corrija se eu estiver errada, é aquele catarrinho que está direto na criança, todo dia de manhã acorda com o narizinho escorrendo, mas não tem febre e nenhum sintoma sistêmico que deixa a criança prostrada ou que ela pare de brincar, alguma coisa desse tipo. Já a gripe, ela já deixa o corpinho surrado. A criança já fica mais prostradinha, come, mas é pouco, você tem que estar insistindo. E agora, entre gripe e Covid, é só com teste. Só assim para identificar. Só assim para poder diferenciar, porque apesar do Covid ter os sintomas gripais,
tem outras coisas que também podem vir junto, né? Na Covid, igual não está sendo incomum eu pegar vômito e diarreia junto com o sintoma gripal. Então é só através do exame mesmo que eu consigo fazer identificar. Sim. Doutora Laís, complementar aí pra gente. Mas é isso mesmo, assim, essas doenças de inverno agora, né, a maioria são causadas por vírus, né? Principal rinovírus, nós temos aí o adenovírus, influenza, temos vacina, coronavírus, temos vacina, então temos que lembrar de vacinar, né, gente? Mas independente do vírus causado, o resfriado, como a doutora Juliana falou, na criação, aqueles sintomas mais leves, pode até dar uma farinha, mas assim, coisa leve, a criança continua brincando, não cai o estado geral daquela criança, né? A gripe, sintomas mais intensos, dá uma febre mais alta, aquele corpo ruim, corpo de cama, né? E o Covid pode ser causado, essa gripe pode ser causada pelo Covid, pode ser pelo influenza, adenovírus, né? Os cuidados serão os mesmos, as precauções serão as mesmas, né? Bacana isso que Laís falou, sem querer te cortar, Laís, porque a gente vê muita mãe ansiosa, chega no hospital, eu quero fazer teste. Independente de ser Covid ou gripe, a gente vai tratar da mesma forma. Isso. E tem criança que, meu Deus, é um trauma. Aquele cotonete no narizinho, né? Então, assim, é doloroso, ouvir, né? Não é? É doloroso. Procura ouvir a orientação médica, porque para não fazer exame desnecessário. Até pra gente adulta é incômodo, né? Exato. E assim, independente, voltando de novo, independente do vírus, os cuidados são os mesmos. A gente tem que ficar atento aos sinais de alarme, né? E a mãe tem que ter calma. Tem que ter calma. Eu brinco com as minhas mães. Calma, respira. Calma, respira. Até para absorver todas as informações que a gente vai passar para ela conseguir ver se o filho dela está piorando, está evoluindo ou está bem. Sim. Porque se ela desespera, ela não consegue nem ouvir o que a gente fala, pergunta a mesma coisa o tempo todo e não consegue analisar o filho se ele está evoluindo ou não, né? Os sinais de alarme são os mesmos. Febre, eu costumo pegar. Febre, primeira coisa, a criança ela fica prostrada na febre. Isso é normal. O coração acelera, fica mais ofegante. Isso na febre acontece. E as mães desesperam, falam, não, dá o remédio e espera. Passou a febre, a criança continua prostrada sem a febre? Se continuar, a gente tem que ter uma avaliação médica. Sim. A outra coisa, febre, mais de 72 horas, tem que ser avaliada. Mesmo a criança tocando terror, brincando, pulando. Tem que ser avaliado por mais de 72 horas de febre. A gente tem que olhar essa criança. Sim. Parou de fazer xixi ou está fazendo pouco xixi? Tem que olhar essa criança. Tá com esforço respiratório, o narizinho tá batendo, afundando as costelinhas, marcando aqui a barriguinha na hora de respirar. Temos que ver também, né? Que mais? Vômitos, tá vomitando o tempo todo. Dá o remédio de vômito. Remédio de vômito, gente, é igual remédio de febre. As mães morrem de medo de dar remédio de vômito. É verdade. Remédio, né? Tá vomitando, vomitou 5 vezes. Deu remédio de vômito? Não. Tem que ser injetável. Não. Gente, dói tanto, a gente não evita na gente, não é verdade? Então vamos dar o remédio de vômito. Se não sabe a dose, converse com seu pediatra, converse com, né? Para já ter esse tipo de orientação. Mas se der o remédio de vômito e continua vomitando, a criança desidrata muito rápido. Precisa ir também. Sim. Né? E tosse, que tanto tá assombrando, eu acho que é assombrando a vida de todo mundo, né? A tosse é um mecanismo de defesa. Em vez de jogar para dentro, joga para fora. Eu costumo brincar assim no consultório. Né? Tá me expelindo. Então, tosse é um sinal, não é uma doença. Por isso, não tem nenhum xarope de tosse que funcione de verdade. Não existe. Quem dera, não existe, gente. Não corta tosse. Não existe. A gente quer algo que seja milagroso. Isso, exato. A mãe, ela deseja algo assim que a vai tosse, eu acho que corta na alma da mãe, né? Que vai tirar a tosse de um dia por outro. A gente não quer eu acho que se a mãe tiver essa ideia, assim, que tosse não é doença, é um sinal. E quando que eu preciso procurar ajuda, uma avaliação médica para esse sinal? Bem, a criança já chiou alguma vez e tá tossindo? Pera, essa criança é diferente, né? Eu tenho que ver se ela tá chiando de novo, se ela tá entrando em crise, né? Ou tá aquela tosse que não tá, porque a tosse geralmente ela vai melhorando gradativamente, não como a gente quer, mas gradativamente. Sim. Se essa tosse estiver piorando, eu preciso procurar também, né?
E aquela gripe arrastada, né, mal curada dos antigos, aquela tosse por mais de 15 dias. Será que isso se complicou? Será que é só tosse? Então precisa ser avaliado. Gente, levou, avaliou. Não tem nada, não tem otite, não tem sinusite, o pulmão tá limpo. Vamos acalentar o coração, deixa tossir. Mas, ô Laís, é bom a gente até falar sobre isso. E eu acho que, se eu não tô enganada, como eu tô vivendo isso aí com os dois lá em casa, um de 2 e um de 1 mês, vale a gente entender que eu acho que com o de 2 a gente pode esperar um pouco, às 72 horas, a gente pode ver se aquela febre vai se arrastar, se ela não vai piorar, né? Se a criança vai continuar daquele jeito. Já o recém-nascido é diferente, né? Eu acho que o recém-nascido a gente tem que tomar um cuidado mais rápido, primeiro, porque quando o Otto adoeceu, logo no primeiro início, assim, quando eu avisei a pediatra, ela já falou comigo, amanhã eu quero vê-lo, porque a criança, quando ela é recém-nascida, eu acho que ela evolui muito rápido para alguma piora no quadro, né? Uma bronquiolite. Mas lembrando que recém-nascida é 28 dias, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter mesmo. A gente não tolera febre recém-nascido, que é 28 dias de vida, né? Sim. E febre é 37,8 no termômetro, tá bom? É muito importante a gente lembrar isso também. Mas criança com menos de 28 dias, deu febre agora, eu vou contactar com o meu pediatra, eu vou buscar ajuda. Do contrário, para todos são sinais de alarme, para todas as crianças. Com certeza, a gente tem que ficar atento e a gente até puxa um lado assim, vamos falar um pouquinho sobre como a mãe se sente, né? Porque a gente se sente completamente assim, sem ter o que fazer, a gente fica louca mesmo, a gente quer puxar a pediatra e falar que ela assim, dorme aqui em casa, moça, pra você ver o que eu tô passando aqui. Porque eu acho que o mundo materno já é um mundo muito assim, onde tem culpa, onde tem aquele medo, onde aquela perda ela pode acontecer e você fica com aquilo na cabeça. Então, assim, puxando pro lado da mãe, eu acho que é muito difícil pra gente escutar da pediatra assim, só faça isso aqui que vai resolver. A gente acha que passou um dia não resolveu, que aquele tratamento não tá dando certo, e a gente começa já a questionar. Mas eu acho que vale a gente ter calma, vale a gente ter paciência. Hoje, quando eu posto alguma coisa lá no Instagram a respeito, né, do sofrimento que eu tô, fazendo inalação em um, lavagem nasal no outro, muitas mães falam assim, Luísa, mas está resolvendo mesmo aí? Porque aqui em casa eu faço, não dá, ou eu tenho medo de fazer. E eu acho até importante você falar sobre a lavagem nasal, porque eu acho que todos os sintomas que dá na criança, e principalmente a tosse, eu percebo que piora muito quando a gente não faz a lavagem nasal. Então, os meninos lá de casa correm, até o pequenininho, recém-nascido, quando ele vê que eu tô colocando ele no colo, ele já começa a chorar. E eu falo, mamãe, tem que fazer, não tem jeito, é o importante. E eu vejo que a tosse melhora. E aquela também, uma diquinha também, a colherzinha de mel no final da noite, assim, antes de dormir, eu acho que ajuda muito. E não tem xarope no mundo que dá jeito. Eu acho que o mel é bem mais eficaz, assim. Maravilhoso, ótimo comentário, né? A mãe, ela sofre muito nesses períodos, gente. Sim. E tem a culpa, tem tudo. Então, com a informação correta, tendo o seu médico de confiança para te dar um suporte, sim, né? Você consegue resolver muitas coisas, não é verdade? Da lavagem nasal, a gente resolve tanto, mas tanto, que vocês não têm ideia. A gente é adulto. Uma dúvida. Né? A gente é adulto. Uma dúvida minha quando a gente falava ainda aqui no início, nos bastidores, né, sobre a lavagem nasal, é que pra gente assusta, né, a forma como é feito. E eu até pensei assim, mas as mães não é com medo de fazer e machucar o filho, até por essa questão da proteção, de às vezes sentir a dor do filho, pelo incômodo que é gerado. Então, talvez não seja isso que muitas mães evitam fazer, a lavagem nasal. E principalmente o medo do engasgo. Eu, como plantonista, eu te falo com certeza, 90% das mães que saem do seu consultório não fazem. Não fazem. Porque elas vão lá pro hospital, pro plantonista, eu não tenho coragem de fazer, eu deito todos lá e faço, e olha, se não fazer, não vai melhorar. Verdade. Então elas não fazem. Infelizmente, né, talvez gente? Não fazem. Infelizmente. E elas por medo, né? E eu acho que tem assim, outro dia eu já falei, eu acho que tem muitos pais precisando se tratar. Tem. Tá? A criança é uma esponja. É um tema longo. É um tema longo. Se tratar psicologicamente sobre o cuidado com o que eu vejo é crianças, né? Somatizando sintomas de pais. Infelizmente, gente. A gente vê isso uma no boa consultório. pauta pra gente trazer. A gente vê isso no consultório mesmo. As mães, né? Sobrecarregadas mesmo, às vezes. Sim.
E precisando se entrar que a criança é uma esponja, ela absorve o ambiente que ela está inserida, né? Mas até porque eu acho que a gente, assim, tá enfrentando alguma situação difícil em casa, a gente costuma, às vezes, colocar na doença algo terrível. Então, a gente pega uma gripe e, às vezes, como mãe, o medo é tanto que a gente faz da gripe, ela já ser uma pneumonia. Então, meu bebê começou com uma tosse, pra mim já é bronquiolite. Então, assim, eu acho que é tão difícil pra gente encarar tudo isso e seguir com o tratamento, fazer realmente, porque a gente tem muito medo. Eu acho que pro lado da mãe, assim, o medo é aquele que a gente carrega com a gente em todos os momentos, né, o tempo todo. Então, quando a gente é mãe, a gente sabe o que aquela pessoa tá passando. E manter a calma, eu acho que é o primordial, mas é difícil. Eu não imagino. É fácil, não. Mas da lavagem nasal, eu tento orientar sempre os meus pacientes no consultório, mostro o vídeo de como fazer, que é uma coisa que realmente funciona. Tem que ser com soro fisiológico, porque é o sal que puxa a secreção. O soro fisiológico, depois de aberto, só dura 15 dias na geladeira. O ideal é a gente mornar, porque sai mais secreção, se for dessa maneira. Tem vários dispositivos, aí fica da vontade do cliente mesmo. Tem seringa, tem aqueles outros nasoar, não faz diferença, o importante é lavar. Sempre virado para a abinha de fora do nariz. Calma, é uma pressão firme e constante, não é vapo não. É firme, suave e constante. É o volume, não é a pressão, tá? É o volume. A doutora Laís está explicando a técnica para fazer a lavagem nasal. Então, calma. É o volume, calma, é o volume. Então, assim, às vezes faz do lado da criança, faça em você. Mostre, dê a seringa para ela, faça você também, ensina. É leve, ele faz uma pressão leve. Lá em casa não tem jeito, é o touro bravo mesmo. Não tem essa questão de conversar, de explicar. Eu tento às vezes falar, mas é traumático para criança, às vezes. Mas rotina, a criança é rotina. Se ela fazer. É rotina. Eu acho engraçado. O meu menino mais velho, ele foi gripar quando ele já tinha 1 ano de idade. Então, para eu começar a ter coragem de lavar o nariz, foi quando ele resfriou pela primeira vez. Hoje, o Otto, eu comecei a lavar o nariz dele com 2 dias de vida. Isso, vai ser muito mais fácil. Porque o Ravi já estava gripado. Então, para evitar que o Otto pegasse, para deixar a mucosa mais hidratada e tudo mais, eu comecei a fazer a lavagem. E o que a gente acha assim, que a gente assusta? Porque no Ravi eu já uso 10 ml na seringa de soro. E a gente pensa assim, nossa, é muita quantidade, esse bebê vai engasgar, esse menino vai passar mal. E não, a gente tem que manter a calma, que é isso mesmo, a gente tem que fazer o que os médicos passam pra gente, tranquilizar, acalmar. E eu acho que é o importante mesmo. Na verdade, a gente começa com 10. Vai 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, até não ter catarro lá. Tem criança que precisa de 200 ml para lavar nariz. Sim. Então é muita coisa. Então a gente vai fazer. E não obrigatoriamente tem que sair do outro lado. Porque às vezes a mãe tem engole. Tem que sair do outro lado. Não tem que sair do outro lado, tá? O soro fisiológico faz a lavagem, né? Faz a melhora da respiração, tira aquele catarro, tira o biofilme que tem ali de vírus, de bactéria que a gente já tem. O bebê consegue dormir, mamar, mamar melhor, hidrata. E o nariz quente e úmido encatarrado é um ótimo meio de crescimento de bactéria. Então, se a gente deixa ali, daí a pouco vem a gripe mal curada de novo, dos antigos. Vira sinusite, otite, pneumonia, a bactéria tá ali, ela vai para algum lugar. Então, por isso que a gente insiste na lavagem nasal. Ela tem um fundamento. A gente falou tanto, né, da questão do adoecimento. E por que as crianças, né, de um modo geral, são as que mais são afetadas com os vírus, né, e também com as doenças respiratórias nesse período de inverno? Por que são as crianças as eleitas aí? Elas são mais doentinhas, né? Idosos, elas são mais expostas, né? Elas convivem, vão para a escola, estão convivendo com crianças de todos os lugares, às vezes gripadas, às vezes não. Eles trocam objetos, eles não têm essa noção ainda que esse copo é meu, eu vou beber nesse. Todos compartilham objetos, né? E a gente sabe que vírus pega como? Né? Gotículas e contato com secreção. Eles têm contato com secreção o tempo todo, eles trocam o tempo todo. E tem mais sintomas, porque a via aérea deles são menores, anatomicamente. Então, o narizinho entope com mais facilidade, porque a via aérea é menor.
às vezes um vírus que não dá em nós adultos um chiado, às vezes na criança vai dar aquele vírus, porque a via aérea é mais estreita. Qualquer edema ali naquele brônquio, ele fica encatarrado. Então o brônquio era assim, fica assim. Menorzinho, então. E também pela questão, né, Laís, de ser pequenininhos, a imunidade vai acompanhando de acordo com a idade. Por isso a gente fala tanto das vacinas. Não podemos atrasar vacinas. Eu acho que é bom a gente até puxar um gancho aqui. Quando eu posto alguma coisa, a gente sempre conversa lá com as minhas seguidoras e tudo mais, a gente conversa sobre esses temas. E aí, muitas dúvidas que surgem pra gente é o seguinte, que a avó ou a mãe da gente fala assim, olha, esse menino tomar friagem, esse menino vai gripar. Ó, se esse menino pôr o pé no chão, o menino vai gripar, chupar um picolé, o menino vai gripar. E eu, como eu tenho estudado, é claro que eu acho assim, pra eu conseguir levar essa maternidade com mais tranquilidade, eu tenho estudado um pouquinho sobre isso, eu vejo que não, né, resfriado, o pé no chão, pode, eu acho que não gera a doença em si, mas pode piorar o quadro. É uma então, inclusive no Up to Date, eu confirmei, né, nesses quadros virais, fui dar uma revisão aí nessas coisas. O pé no chão, o gelado não carrega vírus, né, gente? Sim. Os vírus estão no ar, eles estão aí, né? Então não é o fato de nadar, de comer gelado, que vai te fazer resfriado. Mas lá citava, eu achei interessante que 20% das pessoas, elas são mais sensibilizadas. Então, assim, aquelas crianças têm dermatite atópica, que tem rinite, né? Essas crianças podem evoluir com uma dor de garganta, uma faringite, mas que não é viral, né? Mas como os vírus, eles estão aí, fica mais propenso a pegar. Sim, até. Mas o fato em si, ele não tem vírus. Você citou da dermatite atópica, meu filho tem, o Ravi tem dermatite atópica. As bochechinhas dele ficam bem lesionadas. E a pediatra já conversou sobre isso com a gente. Ela falou assim com a gente, né? Eu levei essa questão para ela, que quando ele vai no clube, por exemplo, nada, que tá, né, toma um sorvete mais gelado, que ele, por ter dermatite atópica, ele fica mais suscetível, né, a ter um quadro de resfriado. É sensibilização, né? Quando eu atendia as mamães residencialmente para fazer organização, e ainda atendo, né, às vezes um direct, alguma coisa falando sobre mofo, né, e nesse período de inverno, eu acho que uma das coisas também que a gente tem que dar atenção é a higienização do ambiente. Ambientes muito úmidos, né, lugar com acúmulo de coisas, então que acumula poeira, então tudo isso. Eu tenho alergia, né, tô me recuperando ainda, mas qualquer tipo de poeira, eu já somatizo aquilo ali. Então eu já adoeço por causa de uma alergia. Então nesse período de inverno agrava ainda mais. Então para uma criança, talvez por ela já estar mais sensível ali, estar num ambiente mais úmido, né, ambiente que tenha mofo, um lugar que não está bem higienizado, um sofá, um travesseiro, um cobertor, que tenha ácaros, tudo isso vai fazer com que essa criança também adoeça. Eu acho que é bom a gente observar até isso também. E até evitar também, né, Rose? Por exemplo, evitar, às vezes a gente quer mãe, a gente quer comprar kit berço, não sei o que lá mais, e pôr de pelúcia, e pôr cortina, e pôr tapete. Eu acho que o quarto mais livre possível de tudo isso é o melhor. A pediatra tá aqui, já pode falar com a gente. Com certeza. Principalmente o kit de berço, além de ser evitar ali um sufocamento da criança, morte súbita, que é muito, né? Às vezes a gente tem muito medo disso. Evitar coberta, evitar coisa que tem pelo, que, né, que pode juntar essa alergia na criança. Deixar um quarto mais livre mesmo para criança, né? Isso é muito importante. Isso mesmo. E eu acho que periodicamente eu sempre dou a dica do vinagre. Vinagre salva vidas. É verdade. Né? Então sempre vinagre ele não fica com cheiro. Então sempre tira as roupinhas do bebê, faz aquela limpeza com vinagre, não vai ficar cheiro, vai, na verdade, higienizar, né? Ele é bactericida, então ele vai matar os fungos que tem ali, deixa aberto por um tempo, colocar as roupinhas lá um pouco no sol, né? Se for período de chuva que não dê para secar, mas colocar também para tirar aquele cheiro de mofo, mas importante mesmo é lavar. Então todos esses cuidados, igual você falou, eu fiquei pensando, realmente tem uns beijos de criança com acúmulo de coisas, que talvez isso também causa esse adoecimento. E evitar até a questão de cheiro.
sabe? Lá em casa eu vejo que quando eu esqueço, coloco amaciante na roupa de Ravi, vira uma resfriadinho, como se fosse um resfriadinho, né, em casa, porque o cheiro causa isso, aquele corizinho, aquela coriza. A gente tem, às vezes, muita alergia a essas coisas, né, amaciante, sabão em pó. Então, a gente tem que evitar um pouco isso. Aí, hoje no mercado tem tanto sem cheiro que a gente pode estar utilizando, né? Você falou da friagem, claro que não causa, né? Não vai causar um resfriado por gripe porque está no frio. Mas sempre lembrando que nessas épocas do ano é lá e deixar as crianças bem agasalhadas, né? Porque eu o acho frio que daqui está muito pesado. Sim, até eu falo isso porque teve uma situação mesmo aqui na cidade que eu presenciei. A gente até às vezes lembra desses casos assim. Tinha um pessoal indígena ficando aqui na cidade, ali perto da rodoviária, sabe? E, gente, eu passei com o Ravi indo pro hospital, levar ele pro hospital, e ele todo agasalhado, com 3 blusas, assim, aquele frio, e as criancinhas sem, sabe, sem nada de roupa, tinha uma que tava até sem camisa, e a gente se comoveu aí para tentar ajudar, porque a gente tem que ter a cabeça que a criança, ela também é mais fragilizada, né? Eu fico lembrando, assim, falando que nós estamos num frio mais intenso. A gente está num período que a gente está caminhando para uma festa super popular e às vezes tem pai que quer levar os filhos, né, para essa festa. Ela é feita em um ambiente que é bem frio mesmo, além do frio que a gente já passa, lá é um ambiente bem geladinho. Qual que é o conselho aí para os papais que querem levar os filhos para curtir um pouco a festa? É voltar mais cedo para casa, ir bem agasalhado, escolher um período que a criança possa aproveitar e não correr tanto risco. É isso aí, ou então tentar ligar para alguma tia que não vai naquele dia. Eu já ia falar para ajudar. Deixa a criança lá. Eu, inclusive, pega um Vale Night. Falar por mim, eu não vou. Queria muito, eu amo festa, eu amo sair, mas eu não vou, por escolha minha, é claro, mas eu não vou porque eu tô com um recém-nascido em casa. Recém-nascido não, né? Um bebezinho de 2 meses. E a gente sabe aí que até os 3 meses, né, a importância da gente ficar em casa, da gente realmente evitar visita, evitar aglomeração. E também por causa do Covid, né? Porque o Covid aí ele não passou, não acabou, a gente está enfrentando isso ainda, é a nossa realidade. Então eu acho que é importante a gente se resguardar também. Sim, é até bom você lembrar, a Grazi, que é nossa nutricionista materno-infantil, que faz parte do grupo Segredos de Mãe, ela estaria com a gente. E Grazi não veio, infelizmente, porque Júlia, que é a neném dela, teve Covid. Sim. Né? Então, nesse momento que a gente falaria de doenças respiratórias, né? A Grazi passando por esse momento, né? De estar com a Júlia. Houve um aumento significativo, né? Dos casos de Covid, tanto em criança como adulto, no Brasil todo. Né? Em Malacaxeta não fica fora disso. Né? Então, eu acho que é importante falar sobre prevenção, esse lado aí de quem não puder levar as crianças, não leva, deixa em casa, deixa com alguém. Se puder evitar também não vai, mas se for, vai com consciência. Tá vacinado? De suma importância, né? Então, inclusive, né, dos 3 meses que evitar sair pelas vacinações. Sim, né? porque, né? Não tá a criança até cartão 3, não completinho, tá, né? pelo menos os primeiros doses até o 3º mês de vida já fica. Então vacina é tudo, né, gente? Uma pergunta direcionada para as mamães aí. O que mais preocupa as mães? Tirando o lado, doutora, aí, o que mais preocupa as mães quando o filho adoece? Quando tá com a gripe, qual que é o instinto da mãe, assim? Meu primeiro sinal de alarme é quando não come, né? Porque lá em casa todo mundo come muito bem. Eu fico preocupada mais quando não come. E a questão de vômito, que Laís deixou bem claro aí, porque desidrata muito rápido. E quando não come, né, Ju, a gente fica doida. Eu falo isso porque Ravi não comia açúcar. A gente, né, eu como cirurgiã dentista, até puxar pela minha profissão aqui, a gente evitou até os 2 anos, tentou evitar até os 2 anos o máximo que a gente podia de açúcar, de essas bestajadas, né, que a gente gosta. Porém, quando Ravi adoeceu, nossa senhora, ele não estava querendo comer. Meu pai, Ju conhece aqui quem é,
que ama fazer de tudo pro neto e tudo mais, dava tudo quanto é besteira. Bolacha recheada, iogurte, danoninho que o menino nunca tinha tomado. Então, assim, pra gente ver se a criança alimenta, pra ver se come pelo menos uma porcaria, assim, pra gente não ficar com aquela consciência de que não comeu. Porque quando a criança fica prostradinha, quando a gente já percebe que a doença ali, ela tá dando uma piora, às vezes, no quadro. Lembrando que a febre tira a fome. Sim. Com certeza, então eu acho assim, importante a gente conhecer o filho da gente. Sim. Eu acho que a importância maior é você conhecer seu filho. Então, antes de você desesperar, antes de você ficar batendo na porta dos médicos, ligando para pediatra 3 horas da manhã, enlouquecendo todo mundo, ou baixando no hospital por uma coisa assim que às vezes, se você prestar atenção, você vai conseguir resolver em casa, né? Até porque quando a gente leva no hospital, tem outras pessoas que estão doentes lá. Então a gente tem que lembrar disso. Circulando e isso me preocupa muito. Tem os postos de saúde, todo mundo com médicos, por mais que alegam que demora o atendimento, umas alegações que não encaixam, mas enfim, levar no hospital é pior. Com certeza, eu acho que tem que ser evitado isso. Né? Porque se a gente já está querendo evitar aglomeração, como é que você vai levar a criança no hospital? Onde o vírus realmente ali ele está mais proeminente, tem mais e mais superfície com vírus. Então, assim, eu acho muito importante, e até falando aqui né, da minha profissão, assim, eu acho que a questão também de manter uma boa higienização oral, sabe? Eu acho que hoje a gente já tem vários estudos aí que, né, qualificam pra gente, falam pra gente a importância de uma boa saúde oral pra gente poder estar enfrentando esses vírus. Porque, por exemplo, já teve um estudo lá nos Estados Unidos agora que viu que a incidência de pessoas que morreram, que tiveram complicações por Covid, são pessoas que tinham muita doença periodontal. Porque a doença periodontal, ela tá ali atacando a gengiva, tá atacando a mucosa, então a gente é a porta de entrada da nossa boca. Sim, à medida que vírus. você higieniza, você tá expelindo, né? Uma coisa simples, hidratação, beber água. Sim, com certeza, são coisas simples. Acho que a doutora Grazi falaria agora, né? Uma boa alimentação. Foi o que vocês falam dessa dificuldade que as crianças têm de comer, o quanto é difícil fazer ela comer um pouquinho que seja, né? Mas eu acho que ela falaria, insista para que seu filho coma, né? Porque ele precisa de um pouco mais de energia, né? Ele precisa estar bem alimentado para ter defesas também, né? né? Substitua a alimentação, né, Laís? Não quer comer agora, tira o almoço, daqui 1h30, 2 horas você oferece. Sim, ele tem reserva, né, gente? Isso, Sim. Tem reserva, não precisa preocupar. Endoidar, né, a cabeça e fazer de tudo. Inclusive, até assim, falando um pouquinho, quando vocês falaram da febre, a Laís estava falando que às vezes a febre é uma coisa que assusta a mãe. A febre é uma coisa que desespera, porque enquanto o bebê tá ali bem, tá tossindo, tá com o narizinho escorrendo, não tem febre, a mãe tá tranquila. Entrou a febre, parece que um leão. Aí a gente acha que a criança vai ser devorada, porque para de comer, a criança fica apática, não quer brincar, não quer correr mais, quer ficar quietinha, a gente não entende. A gente acha que piorou ali, que ali desespera. E aí é até bom a gente falar sobre a mãe que faz loucura para a febre baixar. Então eu ia falar sobre mães que vão no Dr. Google. Sim, ao invés de seguir a orientação Exatamente. do pediatra, do médico, seguir a orientação, ela não, eu preciso resolver agora isso daqui, porque está piorando. E às vezes fazem essas loucuras que aí. tem. Inclusive, eu tava postando lá que o Ravi tava com febre, e aí uma pessoa no Instagram falou comigo assim, Luísa, dá banho de água gelada nele, que vai sarar. Tadinho. E aí eu falei assim, cara, ainda existe isso, a pessoa achar que banho, e assim, não, porque senão vai entrar em convulsão. E eu, gente, calma, a mudança de temperatura, eu acho que ela é muito pior, muito mais, né, dá muito mais na probabilidade de ter uma convulsão febril do que... Te interrompendo, mas a convulsão febril não é o valor em si, é a velocidade que sobe, né? Que sobe. Então, tá 40, vai dar convulsão. Não, às vezes tá com 37,8 e teve convulsão. Sim. Porque é a velocidade que também sobe, eu acho, né? Que é predisposição também, né? Sim, tem que ter predisposição genética para isso. E a gente acha que a qualquer hora vai ter. Eu já peguei queimadura ocular por compressa de álcool. Olha, queimadura na pele também já peguei, compressa de álcool. É uma loucura. Quente demais. Queimou, né? O álcool queima. O álcool queima. O álcool em si queima. Então,
Então é difícil pra gente assim entender isso e realmente manter a calma nessa hora, evitar também. A minha mãe, eu acho engraçado demais, quando alguém tá com febre em casa, ela fala cobre, põe bastante coberta pra suar. E eu falo assim, mãe, você tá indo aumentar a temperatura do menino, você tá doido. E ela briga comigo, que às vezes eu tá com 3 blusas, né? Aí eu falo assim, não, vamos tirar umas aqui, tirar 2, deixa uma pro menino respirar, pro corpo, né, suar ali do jeitinho dele. A minha mãe, cobre esse menino, você tá doida? E aí faz um super aquecimento, às vezes, na criança. O Otto, agora, semana passada mesmo, peguei nele, tava quente, quando eu fui olhar, 37,5. Aí eu já desesperei, tá aumentando isso aqui. O menino tava com 3 roupas, com ainda coberta de lã, enrolado. A causa da febre aí, o menino super aquecido, né? Às vezes a super proteção faz isso. Pois é. A gente vai dar uma pausa mais uma vez, fazer um intervalozinho e a gente já volta com o nosso próximo bloco e a conversa aqui continua. Então não saia daí, continue acompanhando a gente. Olá pessoal de Malacaxeta, Setubinha, Franciscópolis, Angelândia, Novo Cruzeiro e Capelinha. Se você precisa de um provedor de internet 100% veloz e com total segurança, eu recomendo a Resolve Telecom, que oferece até 1 GB de velocidade, instalação e Wi-Fi totalmente grátis, com planos que cabem no seu bolso. Um suporte técnico de excelência e não tem contrato de fidelidade. E já pensou em concorrer todos os meses a prêmios, ter acesso ao aplicativo Resolve Play com mais de 30 canais e conteúdos exclusivos? Só na Resolve você encontra. Por que navegar se com a Resolve você pode voar? Então tá esperando o quê? Vem pra Resolve! Vocês já estão sabendo da super novidade, né? A Resolve chegou em Capelinha com ultra velocidade e planos a partir de R$ 79,90. Tem planos de 200 megas, 400 megas, 600 megas e 750 megas, sem contrato de fidelidade e a instalação do Wi-Fi é totalmente gratuita. Por que navegar se com a Resolve você pode voar? Então, vem pra Resolve! A Resolve Telecom deu um up nos seus megas, com valores a partir de R$ 80, com planos de 200 megas, 400 megas, 500 megas, 600 megas e 700 megas. Pra que navegar se você pode voar? Tá esperando o quê? Vem pra Resolve! Voltamos, o clima estava quente aqui no intervalo, né? A gente continuando o nosso bate-papo. A gente falou das crianças, mas existe também as gestantes, né? Que no período gestacional precisa aí ter um cuidado com a saúde e também nesse período muita gravidinha ficando gripada, né? Então a gente pergunta a doutora Juliana, a doutora Laís, né? Que estão mais assim diretamente cuidando das gestantes. Pode ser que não, né? Mas sempre aparece uma gestante no hospital. Quais são os cuidados que as gestantes e até lactantes também, né? Precisam ter nesse momento de inverno e ter um cuidado, né? Com a saúde nesse período para que elas não adoeçam, não compliquem, né? A gestação delas. Bom, a primeira coisa é fazer o pré-natal, né? Que o pré-natal ele é oferecido nos postos de saúde. Aqui de Malacaxeta, zona rural, zona urbana. As gestantes são nossas prioridades no posto, tá? Elas têm um dia delas, não mistura com ninguém, só elas, são marcadas para elas. As vacinas em dia, né? É muito importante estar com os exames de pré-natal em dia e sempre conversando com o seu médico. Eu gripei, mesmo que eu não tenha consulta no próximo dia, né? O próximo dia, vamos supor, o meu pré-natal é toda quarta. Mas eu vou lá ver a doutora Juliana na segunda, bater um papo com ela. Porque o que muda na gestante? Ela não vai poder ficar tomando tudo quanto é remédio. Sim. Né? Então a gente puxa mais para o natural e medicação básica para dor e febre. E hidratação. Tomar muito líquido. É muito importante. E dentro do pré-natal, que as gestantes, né, fazem no posto de saúde, como eu também trabalho na prefeitura,
eu sei como que funciona, então a gente tem que lembrar que também tem o pré-natal odontológico, que é super importante eu não sabia, também. por isso que eu nem Para as direcionei gestantes tanta fazerem, pergunta, né? A gente tem o pré-natal odontológico, que na verdade no cartão já da gestante a gente tem, né, o nosso lugar de fala lá, o dentista, para realmente a gente assinalar todos os problemas que a gestante tem, porque acaba que às vezes a gente esquece tanto da boca, ela fica tão guardadinha lá, que a gente esquece que os problemas que a gente tem na boca muitas vezes atravessam a barreira placentária. Então a gente tem que lembrar que a gente tem que cuidar da nossa gengiva, cuidar dos nossos dentes, cuidar da nossa saúde bucal, assim como a saúde geral. Periodontite, por exemplo, que é uma inflamação na gengiva, ela, quando junta muita bactéria, quando tem infecção ali, uma infecção generalizada, ela pode passar pela corrente sanguínea, chegar lá na barreira placentária e causar até um parto prematuro. Então, é muito importante, né? A gente tem o dia da gente ir lá conversar com as gestantes, elas sempre, quando eu falo com as minhas pacientes, que sempre quando vão ao consultório, né, passar com o médico, vem me visitar também. Vem cá para me dar uma olhadinha, para me ver como é que tá, porque é muito importante também ressaltar sobre isso. Sim, e eu fico pensando, falando da saúde bucal, eu fico pensando que não é o correto, mas existem aquelas grávidas fumantes, né? Infelizmente existe, então aí já são vários complicadores, porque ela é fumante, problema de pulmão, problema respiratório, a criança em si, então tudo isso, né? O quanto de cuidado que essa gestante precisa ter. O ideal é parar de fumar, né? Com certeza. E ressaltando que a gengiva, as gengivas, a maioria, mais de 70%, se não me engano, das mulheres, né? Elas têm receptor de progesterona igual no útero. Exatamente. Eu perdi vários dentes na gravidez. Porque acaba que com a mudança de hormônio, que a gente tem uma mudança muito brusca de hormônio na gestação, acaba tendo uma alteração muito grande. E aí as mulheres, a maioria que procura o nosso consultório, a maioria vai ter um quadro de gengivite, a gengiva vai começar com sangramento. E aí também a gente tem que ressaltar a importância do básico, porque o básico é o que dá certo, né? Que é manter uma boa higienização oral, escovação, passar fio dental, gente, é muito importante. O pessoal acha que fio dental tem que ficar na gaveta. E não, o fio dental ele deve ser passado no mínimo 2 vezes ao dia. E é bom a gente ressaltar que, assim, eu costumo falar que após um quadro, né, para os meus pacientes, que após um quadro de gripe, um surto assim, que teve um Covid, uma doença mais infecciosa, eu não vou dizer a troca da escova, porque hoje a gente já teve estudos que essa reinfecção nem sempre acontece, porque da mesma maneira que a gente lava a mão com água e sabão, a escova também é usada a pasta, então ela neutraliza ali os vírus. Mas eu falo da ressaltar a importância de manter em um local arejado, manter ela seca, lavar direitinho, guardar em um ambiente arejado, porque ali pode ter um acúmulo, né, um proliferamento de bactérias e isso vai detonar a saúde bucal. Eu já ouvi dizer que não é nem indicado deixar a escova de dente dentro do banheiro, né? Não é porque bom. O banheiro é um ambiente úmido, tem várias bactérias e geralmente a gente deixa a escova sem uma proteção. Então, automaticamente, ela já pega, né, o que está no ar ali, né? E a gente leva diretamente na verdade, boca. o indicado é você acabar de fazer essa escovação, lavar a escova, né, realmente ali com a própria pasta. Se você tiver com quadro infeccioso, eu sugiro colocar, imergir mesmo essa escova em um pouquinho de água oxigenada, 0,5%, ou borrifar um pouquinho de álcool 70 mesmo ali, que depois você vai lavar, né, vai higienizar, e manter ela seca, pega ali a toalha, seca ela bem sequinha e mantém um local arejado. De preferência, não sendo no banheiro. Porém, né, que aquele clima, aquela fumaça e tudo mais, acaba umidificando ela de novo. Sim. Mas aí é importante mesmo a secagem dela e manter ela ali trocada a cada 3 meses para poder estar evitando. Ali. A minha não fica no banheiro. Eu prefiro botar dentro da gaveta com roupas que absorvem um pouco mais a umidade do que deixar no banheiro. Eu tenho essa prática, não sei se é correto, mas... a gaveta também não é indicado. O bom mesmo é local arejado, local que ela vai respirar. Entendi. Mas isso aí é papo, Vou gente. procurar outro lugar. No bloco anterior, né, eu até citei, assim, que muitas mães procuram o Dr. Google para fazer consultas, né, quando vê um quadro de adoecimento do filho. Então, qual é o momento da mãe procurar um hospital
quando ela percebe que o filho tá doentinho? Quando que ela vai fazer essa consulta ao doutor fisicamente ao invés de ir no doutor Google? Sempre os sinais de alarme, eu converso isso sempre. Porque todas as doenças, elas podem melhorar ou piorar. A criança, então, melhora e piora, assim, no estalar de dedos. Então, por isso que eu sempre falo, a mãe tem que ter calma para ver se essa criança está melhorando ou piorando. E ficar atento aos sinais de alarme, que aí essa criança precisa ser avaliada por um profissional médico. A febre, 37,8 no termômetro, né? Por mais de 72 horas. Essa criança tem que ser olhada. A criança fica prostrada na febre. Fica prostrada, amuada, o coraçãozinho acelera, a respiração fica um pouco mais ofegante. Quando essa febre passa, a criança fica normal. Se essa criança continua prostrada sem febre, tem que ir também. Muito bem lembrado pela Luísa, os recém-nascidos de 28 dias, vamos arredondar para um mês, não tem direito de ter febre nem de um dia. Teve febre de um dia, ele tem que ser olhado. Agora, os demais, eles evoluem, principalmente os menores de 3 meses, eles evoluem muito rápido, mas nós vamos ficar atentos aos sinais de alarme, igual eu estou explicando. Parou de fazer xixi, não pode de jeito nenhum, ou diminuiu esse xixi. A gente tem que olhar essa criança também. Vômitos, deu remédio de vômito, a criança continua a vomitar, não está parando, desidrata muito rápido, a gente tem que olhar também. Esforço respiratório, a criança está batendo na asinha de nariz, está afundando costelinha, marcando barriguinha para respirar, temos que olhar. E a tosse, né? Igual a gente vem conversando. Aquela gripe mal curada, né? A tosse por mais de 15 dias, ou aquela tosse que não melhora, ela está piorando. Aí a gente tem que olhar também. Ou aquela tosse daquela criança que já chiou. A gente tem que ver se está chiando novamente para instituir o tratamento adequado. São sintomas bem visíveis, bem fáceis de identificar. Bem visíveis. Então, como foi falado, mães mantenham a calma, observe o seu filho. Se puder, vai anotando o que a criança está sentindo, para quando chegar no médico. Contate o seu médico, né, pergunta, vai no posto de saúde, né? Lembrando que independente da infecção ser viral ou bacteriana, a febre tem um ciclo dela. Isso, ela então volta. É normal uma febre de 6 em 6 horas, né? Exatamente. E exatamente. aí, meu filho... Isso não é sinal de gravidade, né? A febre volta, mas acabou. Meu filho deu febre a noite inteira. Não existe essa febre, eu nunca peguei. A não ser febre central, né? Mas aí é outra. Dá o remédio, né? A febre abaixa, depois vem outro episódio, né? Então ela oscila, né? O que tá faltando? Atenção, não falar, passar a informação correta. Isso. Aí você põe o termômetro lá, 36,4. Então, não, tá sem febre. Não, ela parou agora. Não é. E ficar atento, né? Assim, porque a gente pede para medicar com 37,8. Né? Antes disso, o próprio organismo, ele dá conta de combater. Banhozinho morninho. Então, às vezes está com muita roupa, então a criança dá conta. Não medica antes, vamos ver se essa criança tá dando conta de combater. E uma dúvida agora da mãe. A gente tem que fazer aquela oscilação de medicamento? Por exemplo, às vezes a criança está ali com 2 antitérmicos em casa. A gente tem que oscilar entre um e o outro. Por exemplo, deu febre agora. Passou 6 horas, a febre volta, eu troco esse antitérmico, eu mantenho o antitérmico. Existe um risco também de hipotermia? Isso acontece? Não, sempre existe, né? Sempre existe o risco de hipotermia, sim. Se você respeitar no intervalo da medicação, você pode usar a medicação. Não precisa trocar. Não precisa trocar. Às vezes tem aquelas mães preocupadas, por exemplo, a criança alérgica de pirona, Sim. E aí você faz um paracetamol, ele demora mais a baixar a febre. Então aí às vezes tem alguns colegas que associam o ibuprofeno. Não tá errado, jamais. Tá legal, tá ótimo. E às vezes tem mães mais ansiosas também. Então às vezes as mãezinhas mais ansiosas. E também não tá errado a gente intercalar, desde que não ultrapasse a dose máxima daquela medicação. Por exemplo, a dipirona ela pode ser dada de 4 em 4 horas, desde que ela não ultrapasse, e o paracetamol também, desde que não ultrapasse a dose máxima diária. Então, às vezes, assim, por isso você tem que ter um médico de confiança, uma boa conversa, calma, porque vocês vão definir ali uma boa o melhor também do direcionamento do médico. Porque às vezes o que é bom para mim, para o outro causa um sofrimento muito grande. Então, a gente está aqui para ajudar. Então, se naquela pessoa causa um sofrimento grande, nós vamos intervir junto. Às vezes para mim não é nada, mas para a pessoa é. Então, a gente vai tentar chegar num senso comum.
E é normal pra gente também ter esse quadro gripal mais extenso, igual a gente tá tendo Nossa, ali agora. a tosse residual fica. Vou fazer a pergunta porque assim, eu acho Fica que toda tosse mãe residual, tá gente. ficando doida aí. Eu converso muito com as minhas amigas, colegas, elas falam comigo assim, meu menino melhorou hoje. Ai, que bom, que felicidade, tá melhor, parou de... Passa 2 dias, ó o menino de novo doente. Então eu acho que... Então vamos nos sinais de alarme de novo, sempre os sinais de alarme de novo. Fica uma tosse residual, mas se for... Fica sempre, gente. Mas se for aquela tosse que está piorando, eu preciso de avaliação. Lembra dos sinais de alarme? E se for aquela tosse que dura por mais de 15 dias, eu também preciso de avaliar. Porque às vezes é uma tosse residual, mas por que eu preciso de uma avaliação? Às vezes é sinusite, às vezes está com pneumonia, às vezes está com bronquite, asma. Então eu preciso de avaliação. Não necessariamente é uma doença. Só significa que eu tenho que levar para o profissional capacitado ver. Ah, não, isso é tosse residual. Ah, não, isso aí a gente precisa intervir. E às vezes quando dá uns picos de febre, assim, às vezes a criança melhorou, passa 3 dias, dá um pico de febre. Aí parou de medicar, passou a febre. Quando vai daqui 2 dias, a criança tem um pico de novo. É normal? Eu costumo brincar crestite aguda. Melhorou um vírus, vai lá e pega outro. Fala, menino, sai do ponto de onde você não precisa pegar todos os vírus que passam. Eu acho que já está dentro até da próxima pergunta, que é como prevenir o adoecimento que sai de uma, passa para outra. Então, vacina, como que a gente... alimentação, hidratação. Perfeito. Lavagem das mãos, a máscara para os maiores de 2 anos de idade, evitar aglomerações, contato com pessoas gripadas. As crianças, gente, às vezes o pai ainda nem sabe que a criança está gripada, mandou, então o coleguinha já pegou também, já volta gripado. Não tem jeito, precisamos desenvolver imunidade. Então, assim. É importante também o pé no chão, né? O pé no chão, assim, eu sei que é difícil a criança hoje, a gente tem contato com muita superfície contaminada, mas levar essa criança para pisar na terra, para brincar, tirar essa criança dessa bolha, porque eu sei que às vezes a gente quer que essa criança não adoeça. Mas não tem jeito, gente, criança adoece. Precisa criar. A gente precisa que né? A mãe tem que ter, porque são muitas coisas, mas a mãe tem que ter empatia. Ela vai adoecer. Não tem jeito. Isso faz parte do crescimento e desenvolvimento da criança. O negócio é você estar calmo e atento para ver sinais de alarme. Senão a mãe sofre mais, a criança sofre mais, todos sofrem mais. Com certeza. Então, ter essa calmaria. Eu tinha uma preceptora que falava: todas as crianças precisam da vitamina S e da N. S de sujeira e N de natureza. Então, todas precisam. Que eu acho que vai contra o que os avós diziam, né? Não deixa pôr o pé no chão, cuidado com essa criança, vai adoecer. E realmente a criança ela precisa criar anticorpos para ela ter, né? Se defender, né? Sim, se ela é muito protegida, que acho que era uma das coisas que a gente falava, do medo da mãe e essa super proteção com esse receio de que ela adoeça. A doutora Laís disse, a criança vai adoecer, vamos todos adoecer, mas a gente vai melhorar também. Então, assim, acho que não tem essa necessidade desse medo, né, desse receio que às vezes até prejudica a criança, né, como a doutora Juliana estava comentando aqui nos bastidores, muitos pais precisam se tratar, as mães também se tratar no sentido dessa superproteção que acaba sendo algo psicológico que você vai acabar transferindo para o seu filho, né? E é algo que precisa ser tratado. Tenha mais liberdade, seja mais livre, deixe a criança livre também, né? Para viver a infância, para adoecer, para melhorar, né? Isso e com mesmo, os cuidados aí. E assim, quando meu menino estava com 1 mês, eu fui na pediatra, a primeira vez eu não morava aqui, morava em Valadares, eu e meu marido chegando lá, assim, a gente doido com a criança, o menino tava saudável, bem, não tinha nada. E a gente doido, preocupando com as coisas, assim, perguntando ela. Aí ela falou assim, senta vocês dois primeiro, respira, calma. Primeiro eu vou tratar vocês, depois a gente olha o Ravi, porque vocês dois estão, peraí. E aí a gente foi conversando com ela e ela foi falando assim, gente, vocês têm que ter calma. É um bebê, é uma criança, é a vida da gente, mas vocês têm que ter calma, vão com paciência. Não é assim a gente endoidando o cabeção com qualquer coisinha, não.
Porque senão a gente endoida junto e a gente acaba que faz mais mal para a criança do que bem. E acaba perdendo a fase certeza, tão legal que Aquele eles papo da internet, em vez de eles ensinarem as doenças da infância, eles querem ser médico primeiro. Os medicamentos da infância. Então, em vez de ensinar como é que são as fases que criança adoece, eles querem passar na frente. É verdade. Então, aí Outras acaba polêmicas, né? tumultuando. Excesso de informações, né? Sim. É um dos temas, né, que a gente falava no intervalo aqui, de que às vezes nessa procura que os pais fazem na internet de saber como cuidar de uma doença, como amenizar uma gripe, uma febre, os pais acabam tendo super informações, nem todas têm um conteúdo, né, que é benéfico ou que é verídico, e os pais ficam super informados e às vezes de informação que não vai fazer diferença nenhuma. Que na são, verdade, erradas, né? Sim. Informações erradas. Volto a falar que temos os postos de saúde com equipes todas compostas, querem tirar a dúvida, não vai para a internet não, vai no seu posto, procura a enfermeira, marca uma consulta com o médico, conversa, passa a ter um médico da sua confiança, assim como a Laís colocou, muito bacana. Esquece também, se você não confiar, não adianta. Sim. Né? Você vai arrumar mais problemas para você. Então, eu sempre aconselho isso. Procura a sua equipe de saúde. Malacaxeira está perdendo muito em relação a isso. Aqui tem equipe de saúde em praticamente todos os bairros. Procura saber quem é seu agente, o médico da sua área. Leva seu filho. Sim. Lá tem a gente faz as reposições de ferro e vitamina D. Não aparece as crianças. Que dó. Entendeu? Então, assim, por outro lado, perde demais. Querem se informar muito, mas não querem ir no posto do lado da casa. Sim, né? E é um dispositivo gratuito que é oferecido à população e muitas pessoas não acessam o centro de saúde. A gente perde, né? Acaba perdendo. Então, muitas vezes, acaba remediando imediatamente, fazendo a cura mal feita de uma gripe aí, sim, ao invés de procurar o centro de saúde, o médico, que é lá um dispositivo com garantia de que vai ter um resultado, né? E às vezes os pais ou a mãe, né, não fazem essa procura, deixando o filho à mercê de uma informação. Eu pergunto para a doutora Laís, uma pessoa que mora lá no bairro Novo, o que faz mais mal? A criança, o filho resfriado um dia, esperar para o outro dia na consulta, ou sair 9 horas da noite com esse frio, e vir com a criança no hospital, enfrentar uma fila, com um monte de gente contaminada, até com Covid, para a criança ser atendida. O hospital geral é urgência e emergência. A gente tem sempre que lembrar isso, né? A gente tem que usar para urgência e emergência. O que foge disso, a gente consegue uma avaliação no outro dia, né? A não ser que seja feriado, sábado e domingo. E tenha sinais de alarme, ainda tem que ter, né? Pra gente, por isso, porque a gente pode ter calma. Por isso que a gente fala de utilizar o centro de saúde, que é o preventivo, né? Que é esse cuidado primário, para não ter necessidade de ir para o hospital. Exato. Né? Então, melhor prevenir que remediar, já diz o ditado. Gente, estamos finalizando. Acho que a gente teria, né, até mais conteúdo para falar, mais coisas para falar. A gente quer agradecer a presença de vocês, por trazer informação, por trazer conhecimento. Queria que cada uma deixasse aí, se tiver, o @ do Instagram, para as mamães que estão aí nos acompanhando, poderem acessar, terem informação de verdade, de quem entende do assunto, de quem tem experiência também, né, doutora Juliana e a Luísa, né, que são mamães também, para vocês acompanharem, né, e seguirem lá nas redes sociais. Vamos começar pela Luísa. No Instagram, muita gente aqui em Malacaxeta já me conhece, eu já venho postando muitas coisas. Dei uma pausa aí, porque o mundo materno, ele é muito difícil, não é fácil. A gente fica conversando sobre isso aqui, é um misto de sentimento, mas eu sempre venho postando muita coisa lá, posto alguns ganchos da minha profissão também. E meu Instagram é Luísa Bem-vinda ou @LuísaBSS, Luísa com S, só vocês seguirem lá pra gente poder bater um papo, trocar informações. E é isso, muito prazer, foi muito bom estar aqui com vocês. É a gente que agradece. Bom, eu não tenho
Eu tenho Instagram, mas para falar a verdade, não sei falar endereço para vocês. Quase não acesso. Para não ter más informações, né? Para não também criar polêmicas, mas enfim, eu trabalho no PSF Santo Antônio do Mucuri. Eu sou plantonista do Hospital de Malacacheta e me coloco à disposição da população, de vocês, precisando de mim. Eu estou lá no hospital, eu estou lá no posto Santo Antônio do Mucuri. E eu agradeço essa oportunidade mais uma vez. Isso aqui é uma coisa muito bacana. Vocês estão de parabéns. Eu também agradeço, viu? Estão de parabéns mesmo, de ter que levar informação com fundo científico, né, para a população. Isso é uma moda antiga também, gente. Não, Instagram não é o meu dom. Então, assim, até tem, também não sei falar o endereço, mas assim, atendo todas as terças-feiras lá no consultório São Vicente. E essas informações eu dou para os meus pacientes. Como eu falo, eu não consigo atender, que eu trabalho em vários outros lugares, mas o WhatsApp eu sempre respondo. A criança é muito tem que ser individualizada, tem que ser examinada, né? Não consigo avaliar uma criança que eu não conheço por Instagram, tratar e medicar, né? Então, mas precisando, estamos às ordens, tá bom? Pra gente finalizar, a gente sempre manda um recadinho para as mamães. A gente queria que as doutoras aí que estão diretamente, assim, mais nesse cuidado específico, não que a Luísa não esteja, mas assim, que diretamente, né, com as mamães, que vocês dessem uma palavrinha para essas mamães aí que estão nos acompanhando. É calma, né? Vocês não estão sozinhas. Infelizmente, o Brasil todo, o mundo todo está sofrendo muito com isso. Mas é realmente ter calma, conhecer o seu filho, ficar atento aos sinais de alarme, né? Se não tem um pediatra ou um clínico diretamente, procura no posto de saúde, procura informação com a enfermeira, tenha informações de confiança, né? E isso vai passar. Eu acho que saber que vacinar, né? que vai passar é uma grande coisa. Vai passar, gente. A gente tem que ter fé. E vacinar. Não vamos atrasar as vacinas, não. Eu acho que também que eu tenho para falar sobre isso a prevenção é a melhor coisa. Então, você alimentando bem, hidratando, tendo hábitos de vida saudáveis e vacinando, gente, desculpa, se tiver que morrer, vai morrer. É porque é Deus que quer, entendeu? Eu acho que, eu já falei isso no início, meu pai costuma falar isso, olha, nós fomos a geração eleita para passar por isso, né? Então Deus falou, essa geração vai passar por isso. O que nós temos hoje são as vacinas. Sim. E são os cuidados que a gente já falou sobre lavar a mão, usar a máscara, evitar aglomeração, enfim, todas essas coisas. Mas o que nós temos para hoje são as vacinas. Então, vamos vacinar e ter calma, igual a Laís falou. Procurem profissionais de sua confiança, não desesperem seus filhos muito. Depois tem que ter outra pauta, viu? Depressão na adolescência. Sim, olha, é muito preocupante, tá? É um bom tema. Muito preocupante, tenho atendido demais. Né? Então me preocupa se a gente está com a adolescência deprimida, como é que está a criança? Né? Então aí nós vamos combinar. Vamos combinar, que o nosso programa é feito exatamente para isso. Agora, Luísa, de mamãe para mamãe, o que você diz para as mamães que estão nos acompanhando? Eu acho que o principal, a Laís falou, né, manter a calma mesmo, né? A gente tem que manter a calma, a gente tem que conseguir aí ter uma rede de apoio, né, efetiva, com pessoas realmente que vão estar do nosso lado para agregar, para ajudar. Isso inclui realmente ter um pediatra do nosso lado, um médico, né, para a gente ter uma confiança, para a gente poder seguir o que ele fala, as orientações que ele passa para a gente. Lembrar também, assim, da importância da gente criar essas crianças hoje, né, com o pé no chão, a gente levando uma vida aí realmente mais tranquila, não deixando essa criança dentro de uma bolha. Eu acho que eu falo isso por mim, que encapsulei o Ravi, assim, é claro, o Covid assustou muito, mas eu não saía de casa para lugar nenhum, então, assim, eu coloquei ele numa bolha e quando eu tirei,
eu vi que a exposição que ele teve foi muito grande, isso realmente resultou aí em muitos vírus, uma imunidade baixa. Então a gente precisa ter calma. Eu falo assim para todo mundo, calma, respira fundo, vamos trocar informação de qualidade, tentar ajudar uma a outra, né, como mães, assim. E é isso, é manter a calma e respirar. E tudo dá certo. Tudo dá certo e tudo passa. Pois é. Então nós agradecemos, né, mais uma vez. E você que nos acompanhou aí, muito obrigada, né, por ter ficado aí com a gente, com esse programa que foi muito gostoso, programa leve, mas cheio de informação para você mamãe, você profissional, você babá, os papais também que estão aí nos acompanhando, né? Então, através da Resolve Play, a gente chega na sua casa, agradecer às cidades vizinhas, né? E as cidades que compõem aí toda a rede da Resolve. Vou ter que pegar minha cola. Aqui Malacacheta, né, nossa sede, Franciscópolis, Setubinha, Angelândia, Novo Cruzeiro e a mais recente, que é Capelinha. Então, todos vocês que estão aí nos acompanhando através da Resolve Play, né, muito obrigada. Compartilha, né, essa informação com outras pessoas. Lembrando que através do aplicativo da Resolve Play você pode logar 4 pessoas, 5 com você. Então serão mais 5 pessoas informadas sobre esse conteúdo, né, do que a gente trouxe aqui hoje. Então conteúdo para as mamães, conteúdo de esporte, conteúdo religioso. Então tem várias informações dentro da plataforma da Resolve Play. E nos próximos dias está chegando aí novidade, não posso contar, né? Porque senão eu vou ser mandado embora. Mas está chegando novidade aí dentro da Resolve Play. Então, se você conhece alguém que é assinante da Resolve e ainda não baixou o aplicativo, dê essa orientação para essa pessoa que vai ter muita novidade dentro da nossa plataforma. E o nosso último recadinho: espalhe a boa notícia. Se é segredo de mãe, vale a pena compartilhar com outras. Então, toda essa informação que a gente tem aqui, se você fica, né, com essa informação guardada, você priva outras mamães também de aprender, né, de entender como a maternidade é bonita, como a maternidade tem, né, os seus desafios, mas tem várias pessoas aqui para compartilhar tudo isso com você. Então, muito obrigada por ter nos acompanhado e até o próximo programa.